Olá, bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai encarar um material que, olha, denso é pouco. Bota denso nisso. Estamos falando das transcrições dos seminários de Jacques Lacan, lá de 1978-79, o famoso A Topologia e o Tempo. É o Lacan já no final da vida, né? Pensando ao vivo, na frente de todo mundo, testando os limites da própria teoria. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que raios ele estava querendo fazer nessa fase tão abstrata, quase matemática do trabalho dele. E é um desafio fascinante. Porque a pergunta que todo mundo faz é: o que um psicanalista que lida com angústia, com desejo, com a fala, o que ele está fazendo no meio de nós de barbantes e conceitos de matemática? Pois é. Nestes seminários, Lacan leva ao extremo uma ideia que sempre o perseguiu, a de que a estrutura da nossa mente, do nosso inconsciente, tem uma forma. Uma forma? Como assim uma forma física? Quase isso. Uma forma que pode ser descrita pela topologia, que é esse ramo da matemática que estuda as propriedades do espaço. As formas que não mudam mesmo quando a gente estica ou deforma. Ele buscava um rigor que fosse além das palavras, sabe? Peraí, topologia. Eu lembro disso das aulas de matemática, umas coisas meio malucas sobre formas, mas o que isso tem a ver com um divã? Com a angústia de alguém? Parece uma conexão... Improvável. Totalmente. Exato. E o Lacan sabe disso, por isso na primeira sessão ele não chega com uma teoria pronta. Ele começa com um objeto. Um objeto. Que objeto? Ele pega uma fita de Möbius, que já é uma figura bem estranha, e uns pedaços de barbante. E aí ele passa para a plateia. Ele diz: mexam nisso, sintam a estrutura. A fita de Möbius é aquela que tem um lado só, né? Se você passa o dedo, percorre a fita inteira sem nunca cruzar uma borda. É quase um truque de mágica. Isso. É um objeto que engana totalmente a nossa intuição de dentro e fora. E essa é a primeira grande sacada dele. Qual? A de usar o objeto? Exato. Ao entregar esses objetos, ele está dizendo: olha, a estrutura da psique não é uma ideia flutuando no ar. Ela tem uma consistência. Ela resiste. Ah, entendi. Quando você tenta desatar um nó de verdade, ele não cede fácil. Ele tem uma lógica própria. Lacan diz que a estrutura do sujeito é assim. Tem torções, voltas, um dentro que é também um fora, e ela oferece resistência. A topologia, então, não era só uma metáfora para ele? De jeito nenhum. Era a própria matéria da coisa. Entendi. A resistência do nó de barbante é como a resistência de um paciente em falar sobre certas coisas. Tem uma estrutura ali, mesmo que a gente não enxergue. Essa ideia de resistência é ótima. Mas como ele leva isso para o centro da teoria dele? Aí é que entra a grande estrela desses seminários, o nó borromiano. O famoso nó. Famosíssimo. Ele vai passar sessões e mais sessões desenhando, manipulando, pensando sobre essa figura. É uma estrutura de 3 anéis, ou elos, entrelaçados de um jeito muito específico. E o que tem de tão especial nesse nó? O legal do nó borromiano é que, se você olhar, nenhum anel passa por dentro do outro diretamente. Eles se sustentam juntos, mas se você cortar um, qualquer um deles, O que acontece? os outros 2 se soltam completamente. Uau! Então não é como uma corrente onde um elo prende o outro. Não mesmo. A ligação depende dos 3 existirem ao mesmo tempo. É uma interdependência total. Tá, mas o que isso representa na nossa cabeça? Essa é a pergunta de $1 milhão. Para Lacan, esses 3 anéis são os seus 3 registros fundamentais da experiência humana: o real, o simbólico e o imaginário. O famoso RSI. Com certeza, de forma bem simples, tá? O simbólico é o mundo da linguagem, das leis, da cultura, das palavras que nos estruturam. O mundo das regras da sociedade. Ok. Isso. O imaginário é o campo das imagens, das identificações, da relação com o nosso próprio corpo. A ideia que a gente faz de nós mesmos o nosso eu. A nossa autoimagem. Entendi. E o real? Bom, o real é o mais difícil. É aquilo que escapa. Escapa tanto da linguagem quanto da imagem. É o trauma, o impossível de ser dito, o que não tem sentido. Entendi. O que Lacan está dizendo com o nó borromeano é que a nossa sanidade,
A nossa estrutura psíquica depende da amarração perfeita entre esses três. Linguagem, imagem e o indizível, todos amarrados. Exato. Se um se solta, a estrutura toda colapsa. Que modelo poderoso. E ele ficava literalmente desenhando esses nós na frente de todo mundo. Isso é quase uma performance, não só uma aula. Era um laboratório ao vivo e tem um momento que mostra isso de forma genial. Ele estava explorando o nós com mais anéis. 5, 6. Complicando ainda mais. Sempre. E aí ele se põe a calcular de quantas maneiras se pode desatar um nó de 6 anéis, cortando 3 deles. Ele faz as contas e diz, são 35 maneiras. De repente, do meio da plateia, um matemático chamado Vaperot levanta a mão e diz, com licença, senhor Lacan, mas o senhor cometeu um erro. São apenas 20. Mentira! E qual foi a reação dele? Eu imagino o climão que ficou. Zero climão. Lacan para, olha os cálculos, pensa um pouco e diz, sim, é verdade, eu me enganei. E encerra a sessão. Simples assim. Caramba! Esse momento é incrível porque revela a natureza do seminário. Não era um mestre dando respostas prontas. Era um pensador investigando em tempo real, testando os limites da própria teoria. E disposto a errar na frente de todo mundo. Exatamente. Que coragem! E essa disposição para errar o levou a um lugar bem radical, não foi? Porque a história com o nó borromeano tem uma reviravolta dramática. Tem. E é o ponto alto do seminário. Em janeiro de 79, depois de anos construindo tudo em cima dessa ideia do nó, ele chega para a plateia e solta uma bomba. O que ele disse? Ele diz que usar o nó borromeano como modelo para o real, simbólico e imaginário foi um abuso de metáfora e algo injustificável. O quê? Pois é. Ele basicamente admite que se empolgou, que se deixou deslizar para essa ideia e que estava errado. Nossa, eu consigo imaginar o pânico na sala. É como se um físico dissesse que a teoria da relatividade talvez estivesse errada. As pessoas construíram carreiras em cima dessa ideia do nó. O pânico foi real, e numa sessão seguinte, uma participante, uma tal de Mamé Mouchonat, levanta e faz uma intervenção longa, emocionada. E o que ela perguntou? Ela basicamente disse, professor, espere aí, o que o senhor está dizendo? Que tudo que a gente aprendeu por anos não serve mais? Nossa! Essa sua dúvida é só um problema matemático ou isso muda tudo na nossa prática, na clínica? Muda a teoria da metáfora paterna. Ela estava expressando a angústia de uma clínica que usava aquele mapa para se guiar. E essa metáfora paterna que ela menciona é uma ideia central dele, certo? Sobre como a figura do pai ou a função do pai nos insere na linguagem e na lei, no registro simbólico. Exatamente. É a peça que, na teoria anterior dele, amarrava tudo. A dúvida sobre o nó colocava tudo isso em xeque. E é a resposta de Lacan para ela. É tão lacaniana que chega a ser genial e frustrante. Ele responde seco. O que me incomoda no nó borromiano é uma questão matemática. E é matematicamente que pretendo tratá-la. Ou seja, acalmem-se, o meu problema é com o rigor do modelo, não com a realidade da clínica. Isso. Mas para quem estava na plateia, as duas coisas estavam totalmente conectadas. Que tensão incrível. Uma tensão brutal. Ele estava disposto a sacrificar a aplicação clínica em nome da consistência do modelo. É uma honestidade intelectual assustadora. Com certeza. E olha, se você que está ouvindo a gente está curtindo essa discussão... Pois é, aproveita e já deixa um like, porque ajuda muito a gente a continuar trazendo esses mergulhos profundos. Exato. Mas voltando à questão, ele basicamente desmonta a própria teoria e fica por isso mesmo? Não exatamente. E é aí que o seminário ganha outra camada. Em uma das sessões, Lacan, talvez sentindo esse impasse, passa a palavra para outro psicanalista, o Alain de Deirville. E ele traz uma outra visão. Uma perspectiva completamente diferente, que se conecta com a segunda parte do título do seminário, o tempo. Ele deixa os nós de lado e foca no ritmo da fala. Ah, interessante. Uma abordagem mais narrativa, então. Muito mais. Quase um roteiro de teatro sobre o que acontece dentro de nós quando tentamos falar. Ele propõe que, para falar de forma autêntica na análise, o sujeito precisa vencer 3 barreiras internas. 3 superegos sensores. Quem nunca sentiu aquele gelo na hora de falar algo importante? Me parece bem mais próximo da experiência de todo mundo. Totalmente. O primeiro sensor ele chama de superego medusante. Medusante. Como a medusa. Exato. A ordem dele é clara. Não dirás uma palavra.
É o que causa o silêncio total, a petrificação. A pessoa trava, congela. Já senti isso, muitas vezes. Mas, se o sujeito consegue vencer esse primeiro medo e diz uma primeira palavra, entra em cena o segundo sensor, E qual seria o segundo? o superego fascinante. A ordem dele é: não insistirás, não dirás uma segunda palavra. Por quê? O objetivo aqui é evitar o ridículo, a teimosia. Didier Weil conta uma anedota de Freud para ilustrar. Um povo está na rua gritando abaixo o ministro. Certo? O rei, um déspota inteligente, em vez de reprimir com violência, promove o ministro a um cargo mais alto. E aí? Com isso, ele quebra o ritmo do protesto. Gritar abaixo o ministro de novo se torna ridículo, sem sentido. A estratégia é fascinar, quebrar a insistência. Genial. É uma censura muito mais sutil. Mas e se a pessoa insistir? Se mesmo com medo de parecer ridícula, ela disser a segunda palavra? Ah, aí acontece a mágica. Entra o terceiro sensor, o superego siderante. Só que a insistência do sujeito pega esse sensor de surpresa. Como assim? Ao ouvir a segunda palavra, o sensor, que não esperava essa ousadia, é quem fica paralisado, siderado. O sensor é que fica sem ação. Exato. E nesse vácuo, nesse silêncio do sensor, surge do outro a pergunta fundamental que move a análise. Chevois, o que queres? O que queres? É nesse momento que o sujeito finalmente atravessa as barreiras internas e é confrontado de verdade com a questão do seu próprio desejo. Que bonito isso! É uma forma completamente diferente de pensar. Não é um modelo espacial, como o nó, mas um modelo temporal, rítmico. Isso. É sobre a coragem de insistir na própria fala, mesmo com medo, até que o sensor interno se cale e a verdadeira questão apareça. Isso é muito poderoso. E assim, o seminário nos leva por essa jornada incrível, né? Começamos com Lacan no auge da abstração, tentando criar um mapa da mente com a matemática dos nós. E o vemos chegar a um ponto de honestidade brutal, questionando tudo. Exatamente. E então surge essa outra via, a de Didier Weil, que nos lembra que a análise também é sobre o tempo, o ritmo e a coragem de dizer mais uma palavra. O fio que une tudo é essa busca incansável por uma linguagem Seja ela geométrica ou rítmica. que consiga dar conta da estrutura complexa e das voltas que a mente humana dá. Perfeito. No fim, a topologia e o tempo não entregam uma teoria finalizada, um mapa definitivo. Ele nos mostra o contrário, o pensamento em movimento, a oficina de um intelectual genial lutando com as próprias ferramentas. Exato. E talvez o maior ensinamento não seja o nó em si, mas a própria necessidade de se recorrer a metáforas tão complexas e por vezes até injustificáveis para tentar falar da psique. E fica a reflexão para quem nos ouve. Qual? O que a dificuldade do modelo nos diz sobre a dificuldade do assunto que ele tenta desesperadamente descrever? Uma ótima pergunta para encerrar. Obrigada pela conversa de hoje. E se você gostou desse nosso mergulho, não esquece de seguir o canal para mais áudios de psicologia. Até a próxima!